para o Calçade falar. Aqui a gente tem a taxa de utilização do calendário, 35% que o Calçade falava. Só para explicar, para quem não acompanhou a gente nas outras conversas, aqui a gente pega a primeira data que um clube jogou no ano e a última. Esse intervalo a gente é o quanto o clube preenche do ano em relação ao seu calendário. A gente desconta um mês aí de férias, a gente está falando de 11 meses do ano de calendário útil, né? 35% desses 11 meses é o que os clubes brasileiros, em média, ocupam do calendário. São Paulo, primeiro, com 53,1%, Pará, último, com 19,3%. Calçade, quanto você acha que isso é um reflexo da estrutura dos nossos campeonatos estaduais? Porque se a gente ocupa tão pouco, e a gente sabe que dos 650 clubes, apenas 128 jogam alguma divisão do brasileiro, a gente está falando que quem faz esse número acontecer, em boa parte, são os clubes pequenos que disputam apenas competições estaduais. Essa estrutura dificulta bastante essa ocupação do calendário? Dificulta demais. Dificulta, na verdade, o futebol brasileiro, né? A existência do futebol brasileiro. Porque a gente, numa ponta, debate que o clube grande é o que mais joga no mundo. Os brasileiros mais jogam no mundo, como disse Fernando, do que os grandes europeus, por exemplo, que é o centro do futebol. E na outra ponta, a gente está discutindo aqueles que não jogam. Então, assim, já é, obviamente, na largada, um futebol feito para não dar certo. Outra coisa, né? Quando você junta aquele pequeno que não joga com aquele grande que joga muito, isso é burro, né? Isso é de quem realmente não é do futebol. A lógica inversa é porque eles vendem, os cartolas de federação, eles vendem que a presença do grande ao lado daquele minúsculo, que já nem é pequeno mais, isso vai garantir a sobrevivência do minúsculo. Não vai, porque o minúsculo vai, no início de abril, demitir todo mundo e dificilmente pagar as obrigações trabalhistas. Então, em abril, quando termina aquela fase de classificação, é um desemprego em massa. Então, isso não é verdade. Outra coisa, você obriga o minúsculo, você leva o minúsculo para uma competição que ele não tem capacidade de disputar. Então, geralmente, ele está além da sua capacidade econômica, buscando dinheiro ou fazendo dívida e, na maior parte dos casos, deixando de pagar. Por quê? Porque ele precisa encarar alguém que é muito mais forte do que ele. Então, você tem que pegar aquele clube e falar assim, são várias divisões. Tem clubes que vão... É difícil explicar isso, né? Mas para o povo brasileiro. O clube que paga o salário mínimo, que é a maioria, salário mínimo, para um jogador, já é uma elite dentro do futebol brasileiro. E a gente olha para o Gabigol, acha que a elite, que o Gabigol é a lógica. Não, o Gabigol é um ponto fora da curva, a primeira divisão. A normalidade do futebol brasileiro é aquela que aparecem lá nas estatísticas da CBF, a base é de salário mínimo. Então, quando, olha, um clube que tem um orçamento, clubes que têm orçamento de 50 mil reais mensais, já é um clube que tem muita grana, porque ele vai ter mais de 600 mil reais ao longo do ano para sobreviver. Mas essa tinha que ser a lógica. O orçamento curto, pagar o que se pode pagar e oferecer ao jogador uma chance dele evoluir. A gente está falando de futebol profissional. Quando você vai para este ranking aqui, de unidades de federação, e você mergulha na base, aí você tem um ataque no coração. Porque tem federações que não têm base. Então, não existe campeonato de base. Senão, como é que você vai falar em base no Amapá com 5 clubes profissionais? Como é que esse futebol se desenvolve? É zero. Então, assim, a CBF e as federações deveriam agir como fomentadoras do futebol. Elas deveriam fomentar o futebol. Ter um plano nacional que é o seguinte: alô, Amapá, senta aqui. Deixa eu entender a tua situação. Perfeito. Eu tenho uma força-tarefa aqui da CBF, que é gente de parte técnica, de marketing, de finanças, tal. Nós vamos te ajudar durante um ano. Nós vamos nos instalar na sua federação e vamos tentar melhorar. Nós sabemos que é muito difícil, que você não vai pular de 5 para 20, vai demorar, mas é o seguinte, nós vamos te dar a melhor estrutura e o nosso conhecimento
para tentar acender a chama do futebol no estádio do Amapá. Legal? Esse que é o papel da CBF. E fazer isso em cada federação. Ela não está aí. O papel da CBF termina quando ela manda mesada para o dirigente, manda uma mesadinha, uma grana para a subsistência da federação e outra que vai para o bolso do dirigente. E isso virou emprego para os caras. Então o cara vai ser presidente de federação 60 anos, se esse dinheirinho chegar. E o futebol, dane-se. Então, essa é uma realidade que nos entristece, por quê? Porque ela é de décadas. Ela ela não surgiu ontem. Ela é de décadas. E isso acaba sendo refletido em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Agora, quero ver vocês convencerem o Romildo Bolzan de que o Gauchão não é o maior campeonato do mundo, que não supera a Liga dos Campeões. É impossível. É impossível. Não tem jeito, gente. Não tem jeito.